Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana e demais visitantes. Dando continuidade às nossas aulas sobre biomas do Brasil, né? Nós paramos na Floresta Amazônica e essa é a terceira parte, onde nós falaremos sobre a Mata Atlântica. O que a maioria dos autores denomina Mata Atlântica é uma área que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, né? Envolve áreas de planaltos, áreas de planícies, áreas também de dobramentos antigos, áreas serranas. Então, é uma região bem diversificada. De uma forma geral, muitos autores consideram que toda essa área que a maioria dos livros didáticos chamam de Mata Atlântica, ela contém dentro dessa região pelo menos 3 a 4 biomas, né, pequenos, menores. Então, que são englobados todos chamados de Mata Atlântica. Então, a região da Mata Atlântica, até por essa distribuição no sentido norte-sul, como nós vemos aqui no mapa, ela é considerada um dos biomas mais biodiversos do mundo, né? Muitos autores consideram que é o bioma de maior biodiversidade do Brasil. Ah, professor, é mais do que a floresta amazônica? Sim. O problema é que a Mata Atlântica também é o mais impactado em área, né? Dos grandes biomas do Brasil, é o mais impactado, né? Se contar biomas menores, de menor área, como, por exemplo, a Mata de Araucária, que pega um trecho dentro da própria, que se mistura com a própria Mata Atlântica ali, na parte do Planalto, né, da Bacia do Paraná, no Planalto de Chapadas do Paraná, da Bacia do Paraná. Naquela região ali há um conjunto maior de araucária. As araucárias só restaram 0,3%. A Mata Atlântica, nós temos 7% de mata remanescente. Como nós vemos no mapa aqui ao lado, essa região apresenta hoje fragmentos espalhados pela costa brasileira. Em amarelo, vocês observam que era uma área bem vasta, né? Que quando chegava na parte aqui do centro-sul do Brasil, ela se expandia para o interior. Mas hoje resta esses pontinhos verdes que nós temos aqui, os verdes escuros, né? São 7% do que existia antes da colonização do Brasil. Então, a Mata Atlântica, por ter essa distribuição norte-sul, né, com a variação de latitudes, tem uma boa variação climática, e também pela variação das formas de relevo. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, nós temos os tabuleiros e as planícies e tabuleiros litorâneos, relevos mais aplanados, rebaixados. Quando chega a partir do Espírito Santo para a região sul do Brasil, já encontramos relevos de serras, aquela formação dos dobramentos antigos no Brasil, os dobramentos do Atlântico leste-sudeste. Então, já pega uma região serrana, a região que nós chamamos de mares de morro. Então, toda essa região de Mata Atlântica, por essa variação de relevo e temperatura, ela apresenta maior biodiversidade, até mesmo do que a floresta amazônica, que ela é mais distribuída no sentido leste-oeste. A Mata Atlântica, ela vai ter uma variação climática que vai do quente e úmido, né, do Nordeste, passando aí para o subtropical úmido no sul do Brasil. As características gerais da Mata Atlântica nos levam a crer que ela parece um pouco com a floresta amazônica, né? Pelo menos nas áreas mais úmidas, em que predominam as áreas de clima mais úmido, que são as encostas litorâneas, onde tem um clima quente com grande pluviosidade, lembra um pouco aquela região do Mar de Morro,
a fisionomia da floresta lembra um pouco. São árvores de troncos retos, de grande porte, com dossel fechado. Tá? Temos variações, como eu falei, devido à diversidade de relevo e de latitude, né, a variedade latitudinal, nós temos uma boa variação dentro da Mata Atlântica. Então, assim, é um erro nós tratarmos a Mata Atlântica como um bioma, vamos dizer assim, não ia falar a palavra homogêneo, porque a floresta por si só tropical ela já é heterogênea. Eu não estou conseguindo desenvolver a palavra agora para isso. Mas seria um bioma com subdivisões, subcaracterísticas, vamos pensar assim, tá? Então, que vai variar da região de restinga, com vegetação mais baixa, até as florestas úmidas das encostas do Sudeste, tá? Então, de uma forma geral, vamos avaliar como a maior parte dos livros didáticos os alunos do ensino médio veem a Mata Atlântica. Os livros e os professores de ensino médio trabalham com a Mata Atlântica. Só é interessante a gente pensar que não é um bioma único, tá? Ele tem uma boa variação dentro desse espaço que nós tratamos, desse espaço geográfico do Brasil aí, tá? Então, predominam as florestas latifoliadas, predominam as florestas perenes sempre verdes, predominam dentro da Mata Atlântica. Isso não quer dizer que todas as regiões do Brasil vão conter. Em várias partes, por exemplo, dentro do estado de Minas Gerais, né, naquela porção onde nós temos algumas florestas remanescentes, algumas áreas de preservação, nas áreas de Planalto, né, envolvendo ali o sul de Minas Gerais, o leste do estado de Minas Gerais, é uma região em que nós encontramos uma floresta ali mais para semidecídua, né, que apresenta um clima ali estacional, não é um clima úmido o ano inteiro, é um clima com a estação que tem uma estação seca bem marcada, de 3 a 4 meses. Então, nós podemos considerar que a floresta da Mata Atlântica naquela região ela é semidecídua. Como assim semidecídua? Nós temos a floresta perene, tá, que é sempre verde, a decídua ou caducifólia, que perde realmente todas as folhas na estação seca, a semidecídua fica ali no meio, né? Ela perde parte das folhas, tá? Não perde todas, perde parte das folhas na estação seca, com o objetivo de reter a perda de água para o ambiente, diminuir a perda de água para o ambiente no processo de evapotranspiração, tá? Então, o restante das características com relação às folhas são latifoliadas, são largas, os troncos são árvores troncos retos, tá? As raízes, muitas vezes, predominam as raízes superficiais, tá? E os solos nessas regiões vão variar de acordo com o relevo. Nas áreas que alguns autores chamam de, por exemplo, de orobioma, tratando com a questão orográfica, né? Porque aquela porção do sudeste do Brasil que pega litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, aquela região onde tem um clima úmido, né, que o relevo faz uma função de barlavento, né, retendo os ventos úmidos que vêm do oceano, ali é uma das regiões mais úmidas do Brasil. Mas com aquele relevo de mares de morro, aquele relevo com muitas declividades, o solo não é tão profundo, tá? Ele não é um solo muito profundo. É um solo que se sobrepõe à rocha-mãe, geralmente são rochas metamórficas, né? Que foram alteradas pelas condições de pressão no passado. Então, essas rochas são rochas metamórficas, impermeáveis e com uma camada de solo que não é muito profunda. Esse extrato do solo ele é recoberto também bastante por serrapilheira, por folhas que caem, né, durante todo o ano. Então, é uma região que tem muita chuva, o solo é bastante lixiviado, mas se fosse uma área plana, os solos seriam mais profundos, que é o que predomina na floresta amazônica. Nessa região, exclusivamente, os solos não são tão profundos porque nós temos os mares de morro.
Aí, quando nós vamos para a Mata Atlântica do Nordeste, nas áreas mais planas ou na área mais ao norte do Rio Grande do Sul, quando encontramos alguma coisa, naquelas áreas de relevo mais plano, ali, devido à grande pluviosidade, os solos já são mais profundos, tá? São solos mais profundos. Então, é por isso que nós temos que analisar a Mata Atlântica em cada localidade de ocorrência. Mata Atlântica, nas regiões de planície e nas regiões de planalto, apresentam solos mais profundos. Mata Atlântica, nas regiões de relevo, com mais variação, inclinado, né? Como mares de morro, na região do sudeste e sul do Brasil, aí ali os solos já são solos menos profundos. Aqui nós temos a imagem do que seria, né, essa região de mares de morro, vocês podem observar. Agora, observe que forma um terraço verde da mesma maneira, que dá o aspecto de floresta, né, copas entrelaçadas. Né? Essas copas entrelaçadas formam um dossel fechado, que tem a mesma dinâmica, né, de impedir a entrada de raios solares até o solo. Tá? Então, há também nas áreas de Mata Atlântica a ausência de vegetação rasteira. Também existe a presença de lianas, epífitas, cipós, como nós observamos na floresta amazônica. Também, né, ambas são florestas tropicais, então tem esses aspectos parecidos. Nesse slide agora, é interessante a gente observar toda essa distribuição da Mata Atlântica que eu citei anteriormente. Então, por exemplo, no Nordeste brasileiro, nós temos a predominância nas áreas de planície dessa mata de restinga, né? Temos a mata de planície, a mata de restinga, que nós encontramos nessas áreas de tabuleiro litorâneo. Nas áreas do Sudeste, por exemplo, já temos essa mata de encosta, tá? Que tem um solo, né, como eu falei com vocês, o solo menos profundo, né? Sobreposto a camadas de rochas metamórficas, tá? Essa região da Mata Atlântica ela foi uma das primeiras a serem povoadas no Brasil. Na verdade, a primeira a ser ocupada e povoada no Brasil. E onde se desenvolveu nossos principais ciclos econômicos no início do processo de colonização. O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café. Depois nós tivemos ali o cacau mais ao sul do Brasil, apesar do cacau não causar tanto impacto na questão de desmatamento, porque o cacau ele se desenvolve no modelo cabruca, que é o cacau sombreado pela mata nativa. Mas esses ciclos econômicos, o processo de urbanização, industrialização, a nossa urbanização ela começa nós temos as nossas principais cidades no litoral e a urbanização começou do leste, né, do litoral para o interior. Hoje a concentração da população brasileira se dá nessa área litorânea, nessas áreas de costa, né? Então, nós temos as principais capitais do Brasil próximas ao litoral. Não necessariamente no litoral, mas próximas. Temos Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo, Salvador, né? Aí um pouquinho mais adentro, mais área ainda de Mata Atlântica, São Paulo, Belo Horizonte e assim vai. Então, o processo de urbanização, o processo de industrialização, desenvolvimento econômico, povoamento, causaram nessa região diversos impactos, os mais variáveis impactos possíveis que se possa imaginar, né? Desde a ocupação daqueles morros, né, que nós falamos, das encostas de Mata Atlântica pelas favelas, até o desmatamento dessas regiões mais aplanadas para pasto e agricultura, na região sudeste, né, São Paulo, o sul do Rio de Janeiro até o Paraná, a cafeicultura foi responsável por grandes áreas de desmatamento também. No norte do Rio Grande do Sul, a pecuária, avanço, a agricultura também. Então, assim, foram diversos impactos ambientais que vão causar poluição do solo, poluição de aquíferos, desmatamento, perda da biodiversidade, da biodiversidade de uma forma geral, lembrando da fauna também, extinção de espécies animais, vegetais, tá? Impactos diversos, né? Diversos impactos, porque a ocupação humana
é a área do Brasil onde ela se dá com mais força e vigor. Mas, apesar disso tudo, quando nós observamos o mapa, deixa eu pegar o apontador de laser aqui para a gente, para chamar a atenção de vocês aqui, ou a caneta já serve. Quando nós observamos o mapa, nós vemos para a região aqui, ó, sudeste do Brasil e sul, envolvendo ali o litoral do sul e o sudeste, são as regiões do Brasil que têm as áreas mais preservadas de Mata Atlântica. E aí vem algo que pode parecer um paradigma. Por quê? Porque também é a região de maior povoamento e maior industrialização e a mais desenvolvida na agricultura também. Né? O estado de São Paulo, Paraná. E aí vem aquela coisa, como professor, então, essa área, apesar de ser a mais urbanizada, apesar de ser mais industrializada, mais desenvolvida, também é a que mais preserva, graças ao aspecto serrano, o aspecto do relevo, de dobramentos antigos dessa região, porque essas áreas de morros elas são menos atrativas para a agricultura, foram menos atrativas para a agricultura, são menos atrativas para o povoamento e desenvolvimento de cidades. Né? Nós temos um código florestal que, de certa forma, pelo menos legalmente, né? O poder de polícia e fiscalização do Brasil nesse aspecto é fraco, mas a lei é bastante interessante, porque o Código Florestal ele proíbe ocupação nas áreas de encosta acima de 45 graus, né, com as vertentes mais íngremes, vamos pensar assim. Os topos de morros também não podem ser desmatados, tá? São áreas também de preservação. Né? E, então, a característica geomorfológica dessa região auxiliou no processo de preservação da Mata Atlântica. Já a região Nordeste, que foi bastante impactada por ter relevos mais planos e participado do primeiro ciclo ali, né, de desenvolvimento econômico no Brasil, que foi a cana-de-açúcar, já foi uma área bem mais impactada. Outro aspecto que alguns autores levam em relação a isso é que a região Sudeste e Sul também é o centro cultural, intelectual do Brasil, onde se tem as maiores concentrações de universidades, e os intelectuais chamaram a atenção e perceberam primeiro a necessidade da preservação da floresta. No Rio de Janeiro mesmo, temos parques muito antigos, como o Parque da Floresta da Tijuca. Né? Os governantes já perceberam, desde o período do Brasil Império, que aquela região seria de grande necessidade a preservação para a manutenção da oferta de água no centro do Rio de Janeiro, nos bairros ali próximo ao centro, como o próprio bairro da Tijuca, realmente ali que é próximo ao Maracanã. Né? Não sei, muitas pessoas não conhecem muito bem a cidade ali, mas o centro mesmo do Rio de Janeiro é bem próximo daquele do estádio do Maracanã. Né? De repente, alguém vê na televisão pode fazer essa ligação. O bairro da Tijuca é ali também ao lado. A Floresta da Tijuca está bem próximo, porque ali era uma área de ocupação muito antiga, onde se originou a cidade, e a Floresta da Tijuca, há muito tempo, ela é preservada por conta de ser uma área de manancial, ou seja, geração de absorção de água, geração de nascentes, tá? E forneceria água para aquela região ali. Então, essa é a justificativa para que, mesmo tendo, como principais fatores para os impactos ambientais, o processo de urbanização e os processos de ocupação para a agricultura, faz com que a região que é mais urbanizada e que teve um bom desenvolvimento da agricultura, ainda assim tenha grandes áreas preservadas. Né? A questão da geomorfologia e a questão mesmo de consciência ambiental desenvolvida nesse centro cultural que são as que tem ali no Sudeste e Centro-Sul brasileiro, com as principais universidades. Né? O pensamento ambiental se desenvolveu ali mais cedo. As necessidades de preservação da floresta, né, foram percebidas mais cedo. Tá? Então, essa é a nossa aula sobre Mata Atlântica. Tá? Tentamos aqui simplificar, não é uma coisa muito fácil de se fazer, porque é uma região muito diversa. Por ser uma região muito diversa, né, ambientalmente, alguns cuidados têm que ser tomados para não criar
falsas verdades, né? Uma delas é entender a Mata Atlântica como se fosse uma coisa só, como se fosse única, e não é. Nós temos aí conjuntos de biomas menores, diversificados dentro dessa região, por conta da variação de solo, variação de relevo, variação de temperatura e umidade, tá? Chama atenção que é uma área que nós temos uma relação também da ocupação humana com a preservação ambiental, tá? A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem 2 dos maiores parques urbanos do mundo, que é a Floresta da Tijuca e o Maciço da Pedra Branca, tá? Então, fechamos aqui essa parte da nossa matéria de vegetação, Mata Atlântica, concluindo, né? E a nossa próxima aula, né, a parte 4, nós já falaremos do Cerrado brasileiro, né, um tema que é importante, nós temos bastante coisa para falar sobre o Cerrado, é uma vegetação que vem aparecendo muito nos concursos devido ao avanço da agricultura e os impactos ambientais que ela vem sofrendo, né, essa região do Cerrado. E no último ano de 2019, 2020, devido a algumas mudanças nas estratégias ambientais do governo brasileiro, essa região também vem sofrendo mais ainda com queimadas e impactos ambientais, vem aparecendo mais na mídia. Então é interessante você, aluno principalmente do terceiro ano, que vai fazer Enem, vestibular, se ligar nessa parte do Brasil, né, do Brasil Central ali do Cerrado, que ela deve aparecer nos concursos. Gente, até a próxima. Um abraço do professor Aldo. Tá? Ficamos por aqui. Até mais.